Há um debate em andamento sobre se os irlandeses foram os primeiros escravos nas Américas, antecedendo os primeiros escravos africanos negros por quase uma década. A escravidão é talvez um dos empreendimentos lucrativos mais antigos da história humana, e os irlandeses foram um alvo especial por 1000 anos. Historicamente, os irlandeses enfrentaram perseguições, incluindo escravidão e servidão contratada. Quando os irlandeses viraram escravos pela primeira vez? Quanto tempo durou a venda dos irlandeses? Quem foi o responsável? Sou Colin Heaton, ex-militar, atirador de elite dos fuzileiros navais, professor de história e autor, e vou tratar desses e outros tópicos neste segmento de História Esquecida. Alguns grupos negam a escravidão irlandesa sob o domínio inglês e posteriormente britânico, alegando que isso não passava de servidão por contrato voluntária que realmente existia. No entanto, existem contra-argumentos que serão contestados aqui. Há uma contestação válida sobre a quantidade de escravos, particularmente no século XVII, antes do Ato de União de 1707. A terminologia legal britânica oficial usada era servos contratados. Se os servos em questão assinaram voluntariamente o contrato de servidão para imigrar para as Américas ou foram os primeiros a ir, muitos foram forçados. Portanto, aqueles transportados involuntariamente e efetivamente vendidos não eram considerados contratados. Isso incluía prisioneiros políticos, vagabundos condenados, ativistas políticos, ladrões, prostitutas ou pessoas que haviam sido definidas como indesejáveis pelo governo inglês. A Irlanda foi introduzida à escravidão nas primeiras invasões vikings em 795. Durando até meados do século IX, este período viu os irlandeses serem mortos e escravizados. Como diversas sociedades, os vikings atacavam. A maioria das primeiras invasões ocorreu na costa norte e leste, com táticas de ataque e fuga. Os vikings fugiam com tesouros e escravos, retornando às suas posses na Escócia ou Noruega. Normalmente, escravos valiosos eram resgatados por suas famílias, enquanto outros permaneciam cativos. A partir de 837, os irlandeses tiveram que abandonar o país. Alvos maiores, como as grandes cidades monásticas de Armagh, Glendalough, Kildare, Slane, Clonard e Clonmacnoise e Lismore, foram atingidos por forças maiores. Essas invasões geralmente poupavam igrejas pequenas e aldeias internas, porém ainda assim escravos eram levados principalmente para Escócia e Islândia. Em 875, escravos irlandeses na Islândia iniciaram a maior revolta de escravos da Europa pós-Império Romano. Os escravos de Hulfialarf, Hulmarsen, mataram os irlandeses, forçando-os a partir. Fugiram para Vistmannaeyjar. Em 841, Olaf e Ivar, o Desossado, tomaram o porto que ficou conhecido como Dublin. Por 853, essa região da Irlanda se tornou um centro comercial nórdico, com escravos sendo uma parte significativa. A escravatura não cessou após a morte de Ivar em 873. Finalmente, em 902 expulsos de Dublin pelas forças combinadas de Breage e Leinster, os vikings voltaram em 914 e recuperaram todo o território, levando mais escravos. Mas a resistência irlandesa não acabou. Em 980, os irlandeses, sob Mel Seccional MacDominally, rei de Meath, lutaram e conseguiram derrotar os vikings e libertaram todos os seus escravos. Vikings que permaneceram se adaptaram ao cristianismo e se integraram à sociedade irlandesa. O golpe final em relação aos vikings possuírem terras e tomarem escravos foi em 1014, na Batalha de Clontarf. Brian Boru, alto rei da Irlanda, morreu em 1014, forçando os irlandeses a partir. Irlanda ataca Dublin com auxílio dos vikings de Limerick. Eles combateram os irlandeses aliados aos vikings em Dublin. As forças de Boru triunfaram, libertando todos os escravos e encerrando as frequentes invasões nórdicas, tanto de dinamarqueses quanto noruegueses. O período de escravidão forçada e severidade acabou um século após a invasão normanda na Inglaterra, em 1066. Os governantes normandos subsequentes da Inglaterra focaram na Irlanda, abolindo a verdadeira forma de escravidão em 1102. Em 1155, o Papa Adriano IV teria dado a Henrique II da Inglaterra uma bula papal para invadir a Irlanda, mas muitos historiadores acreditam que pode ser uma falsificação. Independentemente disso, Henrique II da Inglaterra enfrentou a excomunhão pelo assassinato de Thomas à Becket, o arcebispo de Canterbury. Então é possível. No entanto, o sucessor de Adriano, o Papa Alexandre III, concedeu as terras da Irlanda a Henrique II.
embora não fosse sua terra. A conquista normanda da Inglaterra e da Irlanda foram eventos cataclísmicos que moldariam a história da Irlanda e do mundo, e criariam tensões com a Inglaterra pelos próximos 800 anos. Dermot MacMurrough, o rei deposto de Leinster, convidou inicialmente os normandos para a Irlanda. Ele às vezes é referido como Dermot dos Estrangeiros, e sua avó era neta de Brian Boru. Em outubro de 1171, o rei Henrique II chegou na Irlanda, permitindo que Dermot recrutasse soldados e mercenários devido aos vários reinos irlandeses em conflito. A cidade de Dublin e a área circundante estavam sob ocupação normanda e seriam chamadas de Pale, ou Zona Segura. Ir além disso era considerado tolo, daí o termo que usamos hoje, ir além do Pale. Mas os normandos acabaram com a prática da escravidão na Irlanda, mas não a servidão, por pelo menos alguns séculos. Mesmo com a abolição normanda da escravidão, a servidão persistia. Servos diferiam de escravos, escravos unidos à terra, que era tudo. Logo, vender pessoas para a escravidão deixaria ninguém para a agricultura. Após a Batalha de Kinsale, em 1601, quando a aliança irlandesa e espanhola foi derrotada, a aristocracia irlandesa fugiu para a Europa, mas os plebeus permaneceram, e eles deixaram um vácuo de poder preenchido pelos nobres ingleses. Os relatórios variam, e os números estão em disputa, mas o número alto é que as forças inglesas tinham 30.000 escravos irlandeses e espanhóis capturados. Outras fontes dizem que metade desse número, cerca de 15.000, estavam engajados, com 7.000 a 8.000 sendo capturados. Os espanhóis puderam sair, mas os irlandeses não. Em 1603 ou 1604, o rei James I da Inglaterra, coroado em 23 de março de 1603, supostamente emitiu a ordem de banimento, permitiu a venda de irlandeses capturados, um banimento permanente. Após quase uma década, o rei deu permissão para o governador-geral inglês coletar e vender os escravos capturados. Em 1612, os primeiros escravos irlandeses registrados foram vendidos, possivelmente para os portugueses, e levados para a bacia do rio Amazonas, em sua colônia na atual Brasil. Isso os levou ao Novo Mundo. Houve alguma disputa sobre se essas pessoas eram servos contratados ou escravos, mas é claro que foram forçados a sair da Irlanda para o Novo Mundo, então parece ilógico e ridículo supor que eles foram voluntariamente. Logo, a condição de escravos. Foi registrado que em 1625, o filho de James I, Charles I, emitiu o decreto, e pode ser possível antes de sua morte em março de 1625, mas dada a linha do tempo sobre a morte de James, parece que seu filho, Charles, provavelmente emitiu o decreto mundial, autorizando os escravos irlandeses. Isso incluía prisioneiros capturados, aqueles considerados criminosos comuns e agitadores que foram vendidos. Deveriam se tornar propriedade dos donos de plantações inglesas no sul, as colônias norte-americanas. Como resultado, dezenas de milhares de homens e mulheres irlandeses foram enviados para as colônias americanas orientais, bem como para a Guiana, Antígua e Montserrat, entre 1629 e 1632, assim como outros locais do Caribe foram infiltrados nas próximas décadas, mas o número exato pode nunca ser conhecido. Em 1637, cerca de 69% dos habitantes de Montserrat eram irlandeses. Vários eram servos contratados, alguns escravos. O total de escravos era incerto por uma razão simples. Os escravos negros eram adquiridos por um valor entre 20 a 50 libras esterlinas, um montante significativo para aquele período. Os escravos irlandeses eram vendidos por 900 libras de algodão cada, também sendo trocados por tabaco e índigo em escambo. Parece que os irlandeses então se tornaram a maior fonte de escravos para os traficantes de escravos ingleses e proprietários de plantações naquela época, superando em muito o comércio de escravos africanos até o início a meados de 1700. Ederime! 00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 0
brutal contra os irlandeses em 1649. Até 1650, alega-se que quase 29 mil irlandeses foram vendidos para plantadores em St. Kitts. Durante a década de 1650, também se alega, bem como se contesta, que cerca de 100 mil crianças irlandesas, geralmente de 10 a 14 anos de idade, foram tiradas de seus pais e também foram vendidas e se venderam também como escravos ou servos contratados nas Índias Ocidentais, Virgínia, as Carolinas e Nova Inglaterra.
Também se alega que entre 1651 e 1660, os escravos irlandeses superavam em número os colonos em todas as áreas. Em 1652, Cromwell ordenou que 12.000 irlandeses fossem vendidos para Barbados, e esses números não estão em disputa, apenas o seu status. No dia 1º de maio de 1654, a colônia irlandesa, para o inferno ou para o conquistador, foi vendida para Barbados, conforme proclamado no Ato de Assentamento de 1662. Os ingleses começaram a confiscar terras irlandesas, realocando os nativos para oeste do rio Shannon. Resistentes foram enviados como escravos para as Índias Ocidentais ou executados. Suas próprias palavras proclamaram, citação, aqueles que não se transplantarem para Connacht ou County Clare dentro de 6 meses serão atingidos por alta traição ou serão enviados para a América ou outras partes além dos mares. Aqueles banidos que retornam devem sofrer as dores da morte como criminosos por virtude deste ato sem benefício do clero. Fim da citação. Os ingleses podiam matar irlandeses sem punição, mas lucravam mais vendendo-os. Alega-se que mais de 80.000 irlandeses foram vendidos, com 52.000 indo para as colônias de Barbados e Virgínia, mas novamente não podemos verificar os números exatos. Alguns argumentam que eram servos contratados, não escravos, mas não existem registros de contratos entre os removidos à força e seu exílio. Os ingleses não conseguiram se beneficiar. Pode-se supor que, dado o sistema de escambo de usar tabaco e algodão como item de troca por trabalhadores, esses irlandeses deportados eram, de fato, escravos. Em 1656, o Conselho de Estado ordenou a coleta e venda de 1.000 meninas e meninos irlandeses, incluindo adolescentes e crianças, para plantadores jamaicanos. Esses números estão em disputa, mas parecem razoáveis, pois seriam crianças cujos pais já haviam sido deportados. Parte desta ordem era um édito. Foi aprovado em 2 de outubro de 1665 que afirmava: sobre o relatório do Comitê para a América a respeito de propostas para transportar pessoas de Long Island para a Jamaica para se reunir com o Comitê para a Jamaica. As pessoas eram irlandesas, e nenhum servo contratado seria liberado para ir para a Jamaica. Estes tinham que ser irlandeses forçadamente exportados, que já estavam presentes em Nova York. Na verdade, alguns ingleses que acolhiam escravos irlandeses demonstravam preocupação. Portanto, este relatório a seguir, comissão nomeando Cornelius Holland, Coronel Owen Roe, Sir Thomas Roth e outros 14 acompanham pelo nome do governador e companhia da cidade de Londres para a plantação das Ilhas Somers, para levar em consideração a condição atual dessas plantações, muitas pessoas bem afetadas ali tendo sido muito oprimidas e injustamente tratadas em relação a questões de consciência. Fim de citação. Whitehall, 1653, 28-6. A remoção forçada dos irlandeses, um povo que resiste à subjugação, parece ter gerado medo de revolta, conforme explicado no documento de Whitehall de 18 de novembro de 1656. Citação. O Conselho de Estado ao Capitão Wilkinson, importância das Ilhas Somers para o interesse da Commonwealth, suposição de que os espanhóis tentarão obter uma posição lá. Duvidoso que um princípio de desafeto possa ainda ser retido por alguns dos habitantes, ele é encorajado a atender aos seus deveres como comandante do forte, para manter um olho vigilante sobre o partido maligno e descontente, para que eles tenham menos oportunidade de prejudicar a segurança da ilha e usar seus melhores esforços para garantir o interesse da Commonwealth. Fim da citação. Isso se referia à população irlandesa que deve ter sido escravizada e eles temiam uma revolta. Não há motivo para se preocupar com os servos contratados. Portanto, seja aceitando ou não a realidade da escravidão irlandesa, o fato permanece que havia irlandeses forçados à escravidão. Porém, os números exatos podem ser incertos. Esperamos que tenha apreciado este segmento de História Esquecida. Por favor, curta e inscreva-se grátis. Por favor, continue ligado, engajado e informado. Envie comentários, perguntas ou ideias para programas. Responderemos assim que possível.